Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, aqui direto da Flex Labels, e ao meu lado Hamilton Costa. Tudo bom, Hamilton? Tudo bem, Tânia. Olá, pessoal, olá todo mundo que sempre está conosco, um grande abraço a todos. Vamos lá, vamos falar um pouco da Flex Labels, o que anda acontecendo nesse mundo de labels e de flexo e de outros processos aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá, vamos falar de Flex Labels aqui no Distrito AMB, terceira edição da feira. Então ela veio para o AMB justamente porque a procura dos expositores aumentou bastante, então a feira veio para cá. Nesse ano, nessa terceira edição, pessoal, são 137 expositores, 400 marcas, 10 mil metros quadrados de feira. Eles estão esperando superar os 6 mil visitantes, que foi o feira anterior. Né? Foi na anterior, foi isso. Né? A feira praticamente dobrou o tamanho, né? Praticamente dobrou. E em 2022 foram 87 expositores e 120 marcas. Esse ano, 400 marcas, 137 expositores. Né? Então, vamos falar um pouquinho antes da feira, vamos falar um pouquinho de AMB, que ele... A volta do AMB, né? A volta do AMB. Nossa, a gente já fez tanto evento aqui. Pois é. Ele voltou faz o quê? Um pouco mais de, acho que um mês, mais ou menos. Ele já está recebendo as feiras. Então, ele está reformado, ótimo. Ainda faltam alguns detalhes. Né? O centro de convenções desapareceu, vão construir um novo. Né? Eu acho que é isso. Estão construindo um novo. E eu acho que ainda faltam detalhes aqui e ali, então ele não está completo. Umas coisas improvisadas, né? Algumas coisas ainda um pouco estacionamento, às vezes a máquina não funciona e tal. Exato. Mas estão voltando. Estão voltando o velho AMB, que é um centro que faz falta em São Paulo. Uma referência. Pelo tamanho. Pelo tamanho, exato. Bom, vamos lá. Agora falando um pouco da feira. A gente conversou com expositores e também com visitantes, e tudo que a gente ouviu foi: a feira está muito boa, espero que ela continue crescendo bastante. Os expositores elogiando o público, um público qualificado, que eles chamam lá de tomadores de opinião. Tomadores de opinião, nada. Não, tomadores de decisão. Compradores. Formadores de opinião somos nós, eles são os tomadores de decisão. A gente traz informação para os tomadores de decisão tomarem melhores decisões aí na sua empresa. Então o pessoal elogiou bastante isso. Do ponto de vista do público, eles elogiaram o foco da feira, o fato de ser bastante focada, e elogiaram também as equipes que vieram para cá. Então, gente, as empresas, discussões técnicas adequadas, mais profundas. Não é curioso, né? Não, realmente isso, e também por parte das empresas, quem está apresentando sabe muito bem e tem condições de explicar, e tanto a parte comercial quanto a parte técnica. Então isso é um ponto bem interessante. Inclusive legal, a gente mais profissional, né? O foco mesmo de feira de negócio, não é aquele passeio para ver o que acontece. Exato. Ao contrário, vem aqui para ver oportunidades e ver negócio. E a gente encontrou um aluno do Hamilton, o Amir, né? Amir Solis, da Bolívia, foi aluno nosso na pós-graduação. Aliás, alguns estão aqui, né? Encontramos alguns, mas o Amir é diferente em função da distância, né? A família dele tem uma gráfica grande na Bolívia, em La Paz, Circa, o nome da empresa, e onde eles têm offset, eles têm toda a parte de rótulos e flexografia, e ele veio aqui bastante interessado em ver a evolução das coisas, e ele está buscando ampliação na área de rótulos e etiquetas, inclusive indo para embalagens flexíveis, que é um dos pontos que a gente viu bastante aqui na feira, né? Quer dizer, uma feira voltada para rótulos, mas muita gente querendo pôr o pé em embalagens flexíveis.
procurando e ele falou pra gente, eu quero mais é que essa feira cresça, estou muito interessado. Então a gente achou muito legal. Para a América Latina, na região fronteiriça do Brasil, ela é uma feira atrativa, sem dúvida, tá certo? Apesar de ter Label Expo, teve Colômbia, mas as grandes feiras são muito caras para ir, né? De Chicago, de Bruxelas, então essa mais próxima e focada e mais dentro das condições da América Latina é atrativa. Muito legal. Bom, agora falando um pouquinho de contexto, antes da gente entrar na feira em si, de acordo com a FEIGRAF, que é a Associação dos Fornecedores para Equipamentos Gráficos, eles têm um boletim trimestral, justamente um boletim econômico. E o último boletim trouxe o seguinte dado, que a atividade de impressão cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, né? E na produção de embalagens, o setor que mais cresceu no primeiro trimestre foi o de embalagens de vidro, que cresceu 7,4%, seguido pelas embalagens de papelão e papel, 4,4%, e embalagens em metal, 3,2%, e plástico, 2,6%. Bom, são números de crescimento em todos os setores na área de embalagens, isso que a gente está vendo aqui, né? Agora, voltando a falar um pouquinho ainda aqui do evento, além da exposição, né, da exposição dos equipamentos, está acontecendo também o Coniflex, que é um congresso da área da Redflexo, que está acontecendo em paralelo à feira e que vai até amanhã. Né? Bastante frequentado, pelo menos uma ou duas vezes que eu passei lá, o auditório estava completo, a programação parece muito boa realmente, atrativa, e muita gente veio para isso mesmo, o que é legal. Agora, voltando a falar um pouco de mercado, né, 2023, falando aqui de um estudo da Smithers, um estudo deles para até 2028. Em 2023, os rótulos autoadesivos têm uma participação de mercado correspondendo a quase 45% desse mercado. A principal parte do mercado de rótulos são os autoadesivos, com certeza. Aí bebidas alcoólicas compõem o maior mercado. Como a gente está falando de Smithers, a gente está falando do mercado global, né? A gente não está falando só de mercado brasileiro. Então, segundo a Smithers, as bebidas é o que trazem, que são o maior mercado, e detiveram 30% de participação em 2023. A impressão flexográfica é o principal processo na área de rótulos, correspondendo a quase 40% do volume desse mercado. Certo? Eita, alguém vendeu mais. Equipamento. Vamos lá. E o que mais que a gente tem de dados de mercado? Bom, dados de mercado aí de uma outra pesquisa que é interessante, que é uma pesquisa da Grow Marketing Reports, uma pesquisa sobre autoadesivos, específica do mercado de autoadesivos, também uma pesquisa mundial, né? E eles dão, segundo essa Grow Marketing Report, o tamanho do mercado global de etiquetas autoadesivas foi de 49,12 bilhões de dólares em 2022 e deve chegar a 81,59 bilhões de dólares em 2031, expandindo, né, uma taxa anual de 5,8% entre 2023 e 2021. E a principal alavanca para o crescimento desse mercado é o e-commerce. Né? Sem dúvida, o e-commerce, segundo, quer dizer, é um mercado efetivamente em expansão, embalagem de forma geral. Embalagem é um item hoje estratégico, prioritário para as marcas, para o mercado. O crescimento, a urbanização, a fragmentação de mercados, né, nichos, etc., traz uma necessidade de utilização não só de embalagem e rótulos acentuada, e isso a gente vê aqui no Brasil também. Isso é bem forte. Bom, agora vamos começar a falar aqui dos expositores, dos destaques, né? O Hamilton já falou um pouquinho antes sobre a procura, quando você estava falando do Amir, a procura
por soluções em embalagens flexíveis, fora os rótulos, além dos rótulos, né? Então, o pessoal procurando aqui a feira para isso, para embalagens flexíveis. E aí a gente tem aqui no maior stand da feira, que é da Etirama, justamente isso, né? E a Etirama foi, segundo entendemos, um dos formadores da feira. Foi né? um dos Desde a primeira formadores da edição, é a maior empresa brasileira fabricante de equipamentos de flexografia e incentivadora da feira. Né? Isso aí. Bom, e aí eles estão trazendo um equipamento, eles estão fazendo um lançamento mundial, porque a Etirama é uma empresa mundial. Eles contaram, é mundial. O Rony Schroeter contou pra gente, que é o CEO, ele contou pra gente que eles são líderes. É um dos sócios, né? Sócio é ele e o irmão dele. É uma empresa hoje novamente 100% brasileira, porque ela teve alguma participação. Estou batendo na mesa aqui. Eu adoro quando a gente está distante, eu bato no microfone, aqui eu bato na... Mas é uma empresa nacional, teve participação estrangeira, hoje não tem mais, é da família. Tem uma forte participação na América Latina, máquinas instaladas em boa parte da Europa, nos Estados Unidos, e tem um centro de vendas também na Europa. Em Lisboa, eles instalaram lá. Então, é um lançamento mundial que eles estão fazendo, que é a máquina deles, a nova, o topo de linha, que é a impressora flexográfica SPS 4. E ele estava contando para a gente que eles venderam 7 máquinas aqui já nos dois primeiros dias. Nossa, abriram champanhe. Abriram champanhe, fizeram aquela festa. Nós não tomamos nem um golinho, né? Só viu de longe. E eles venderam, então, 5 máquinas para o Brasil, uma para o Chile e uma para Salvador. Dessa aqui na feira. E venderam 5 da SPS 4 e 2 da SPS 3, que não é um lançamento, mas que trouxe uma inovação para cá, que é a cura LED UV. Cura LED UV, e ele disse que trouxe porque muita gente tem dúvidas sobre a utilização do LED. Desconfia um pouco da Nos trouxeram para mostrar como funciona, etc. E já venderam máquinas nesse sentido, estão muito satisfeitos com os resultados até aqui. Muito legal. Exato. E acho que é a principal empresa de referência para essa área, né? Seguidas da Neil Peter. E aí a gente ouviu tanto do Rony quanto do Paulo, que a gente conversou, o Paulo Raben, que a gente conversou na Neil Peter, essa tendência de busca de equipamentos multissubstratos. Que é uma tendência, aliás, em todo o universo da impressão, né? Com mais flexibilidade. Essa área está falando do papel ao filme, né? Quer dizer, abrindo as possibilidades de segmentos, né? De fornecimento para segmentos diferenciais. Uhum. E aí na Neil Peter, a gente conversou então com o Paulo Raben, que é o responsável pelas vendas para o Rio Grande do Sul. Ele estava contando para a gente que eles acabaram de fechar o ano fiscal. Foi um ano bastante positivo, com vendas de muitas máquinas, né? E eles trouxeram para cá a impressora Flexo FB14, que veio aqui para, pelo que eu entendi, ocupar um espaço que tinha aí entre o topo de linha e a máquina de entrada. O que acontece nas máquinas de flex, geralmente você tinha máquinas de alto volume, alta capacidade, para uma fatia mais alta de mercado. Depois começaram a surgir máquinas de menor capacidade de produção, para uma máquina de entrada, geralmente digital. Então, começa a crescer o número de máquinas intermediárias para isso. Deles é Flexo, extremamente versátil. Você pode colocar impressão digital, pode colocar impressão offset, pode ter diferentes configurações rotativas, usar diferentes substratos, de maneira que ele ainda considera como uma máquina de entrada, mas já num nível um pouco mais elevado. Neil Peter é uma empresa muito famosa, respeitada. Eu me lembro, lembra de formulário contínuo, né? Imagina que eu fui presidente da associação, né? Abraform, em algum ponto do século passado. E Neil Peter é uma máquina extremamente conceituada também na área de formulários contínuos e evoluiu suas rotativas para essa área também. Legal. Bom, você falou, a gente está falando aqui de substratos, então vamos entrar em substratos, vamos falar de Avery Dennison.
A gente esteve lá com o Renato Rafael, que já participou dos episódios do Ondas, né, gerente de produto. Eles dividiram o stand em 3 ilhas: inovação, tecnologia e sustentabilidade. Eles estavam destacando justamente um dos produtos que a gente falou no Ondas, que é o Façon RPP branco, NTC 10% PCR. Isso quer dizer que eles têm 10% de conteúdo reciclado, né? E foi desenvolvido com a Vitopel e a Wise. Toda a preocupação do setor, né? Quer dizer, a questão da reciclabilidade, tá certo? Vou falar isso em inglês outro dia, enrolei a língua, mas reciclabilidade, que é cada vez mais fundamental para o plástico. Uhum. E a Avery, que é uma empresa mundial, está inserida nesse mercado, vem buscando soluções para aumentar a questão de economia circular, etc., que é muito legal. Eles falaram também da solução deles para uma etiqueta inteligente, né? Aquelas conectadas por NFC, né? Aquela tecnologia NFC, como celular, que você pode pegar informações sobre a empresa, informações sobre o produto. E eles falaram também da Label College, que é um curso que eles estão desenvolvendo, um projeto junto com o Projeto PAC, né? O Projeto PAC do Aslan, muito interessante para capacitação de convertedores, né? Isso. Com um currículo voltado para convertedores no sentido de melhoria do seu processo produtivo. Né? Isso, e deve entrar aí no ar, eles devem começar efetivamente entre agosto e setembro, está iniciando o Label College. Isso aí. Vamos lá, gente. Continuando nos substratos, a Austrum, você conversou com o pessoal da Austrum? Né? Sei com a Vivian da Austrum, que a Austrum é uma empresa com materiais e papéis especiais, né? E eles, para a feira, trouxeram como lançamento um papel que eles chamam de Multiglue, que é um papel voltado para rótulos colados, não rótulos autoadesivos, rótulos colados, vai de 80 gramas a 105 gramas, exatamente buscando alguma substituição da utilização de filmes usando papel, né, com propriedades próprias para isso. Não é exatamente um papel de se usar em água ou ambiente refrigerado com água, etc., mas que tem uma printabilidade interessante e serve como opção para rótulos em substituição a filmes. Então eles estão trabalhando nesse sentido. Eles já lançaram há um tempo um papel mais questão, mas sendo papel, evidentemente que ele já tem um grau de sustentabilidade reciclabilidade. Oh, meu Deus, não consegui nem inglês nem português. Reciclabilidade. É isso aí. Mas que agora estão com esse enfoque, pelo menos foi o que trouxeram para a feira, o que é bastante interessante. Na mesma linha, a Ode Paper, ou de papéis especiais, uma empresa japonesa, mas pertence ao grupo Votorantim, de origem japonesa, pertencente ao grupo Votorantim. E eles estão lançando o Polycoat. Eles são especializados em papéis térmicos, né, entre outras coisas, e eles vieram com o lançamento do Polycoat, que é um papel revestido voltado para embalagem flexível. Ou seja, na substituição, ele pode trabalhar com camadas de proteção e ele pode substituir alguma coisa de plástico em pouch, em outras aplicações, de maneira que eles estão nesse desenvolvimento para trazer alternativas para o mercado, buscando matérias-primas de fibra e não matérias-primas fósseis, que é uma das demandas que existem hoje por aí, essa fase de transição que a gente está vivendo. Exato. Vale dar uma conferida nisso. Vamos para as digitais agora? Fale de digitais. Olha, Você gosta pouco de falar, hein? Vamos lá. Uma feira que chama Flexing Labels, né? Mas eu não contei a quantidade de máquinas, mas eu acho que começa a predominar mais digitais do que as máquinas flex. O que é algo que se viu na Drupa, por exemplo, recentemente, é algo crescente,
É interessante observar, eu há anos que acompanho isso, da mesma forma que a gente acompanhou o offset há anos passados, a resistência que havia da área de Flexo em relação ao digital, que começa a ser quebrada e pela oferta maior de máquinas digitais, como as que temos aqui, e também pela própria demanda no mercado, porque com o fracionamento de produtos, Das embalagens. as embalagens, personalização para nichos, personalização para grupos, etc., o digital aparece como uma Muito mais força característica e atende muito interessante. melhor, né? E temos alguns expositores importantes aqui. Né? Sim, Cônica Minolta está aqui, a gente conversou com a Karen Nakamura, gerente de marketing, e ela falou sobre o lançamento da Curio Label 400, que é um novo modelo da linha de impressoras digitais industriais para rótulos e etiquetas. E ele tem um diferencial que é o toner branco, né, como Máquina opcional. toner, né? Semic mais branco. Né? Ampliando justamente, então você vê, toda hora a gente está falando em ampliação e flexibilidade, que é o que o pessoal está atrás, né? Exatamente. Nada de Também, ficar só num nicho. diferenciação de substrato, né? Impressão, inclusive material metálico, quase 40 centímetros de largura, uma boa velocidade, né? Largura 330 centímetros e velocidade de até 40 metros por ano. Então, a Cônica mundialmente tem alguns equipamentos para essa área de rótulos, mas trouxe a Curio 400 visando algumas lacunas que eles percebem no mercado e estão apostando bastante nisso. Na mesma linha vai a Durst, que está participando da Flex Labels pela primeira vez. A gente conversou com o Ricardo Pi e ele falou justamente do vigor desse mercado. Ele comentou que dentro da Durst, o mercado que cresce de forma mais acelerada é o de rótulos e etiquetas, com crescimento nos últimos anos de 20%. O maior mercado deles é de comunicação visual ainda, né? Eles também têm a parte industrial, mas o mercado de maior crescimento é esse, né? Segundo ele nos mostrou. E tem várias máquinas vendidas dessa que está aqui, que é a tal 340 RSC. Né? Exato. Aí é um equipamento, então, que tem largura de 340 milímetros, velocidade até 80 metros. Veja que já é uma velocidade bastante interessante. De 80 metros já começa a entrar numa faixa que a gente pode até começar a caracterizar como industrial. E eles estão com 16 máquinas vendidas já. 16 máquinas vendidas. Inclusive citando clientes que chegam a tirar 800 ordens diferentes no mesmo dia, para ver essa agilidade e a praticidade do digital para atender esse tipo de demanda. Exato. E coladinho com a Durst, um parceiro deles, a Cartes italiana. Também italiana, né? Que a Durst é italiana. Italiana, que trouxe para cá máquina de acabamento, que eles, a gente chama lá máquina de embelezamento digital para rótulos. Eles me mostraram, eles me atraíram pela beleza do rótulo. Fantástico. Lindo. Para quem conhece a Scudix, é algo muito parecido, só que voltado a rótulo, ou seja, é uma impressão inkjet, com cabeçotes especiais, cabeçotes de impressão em cerâmica, que trabalham o verniz e trabalham a impressão em relevo, né? Junto com hot stamping, de maneira que dá um embelezamento, dá uma possibilidade de criação fantástica. E com saída laser, né? Com corte a laser. Eles estavam contando pra gente que o que tem mais chamado a atenção do pessoal que para lá para ver a máquina é justamente o corte laser. Então entra a bobina impressa digitalmente e sai já sem aquele esqueleto, né? Ela sai já cortada. Mas o fantástico é toda a integração, né? Integração e a beleza da apresentação. Né? Você pode criar rótulos extremamente diferenciados a partir disso. Muito bonito. Bom, vamos lá para a Comprint HP Índigo. Trouxeram uma HP Índigo 6K para produção. Também bem presente. Eu lembro que na feira anterior eles não estavam com esses. Tenho a sensação de que eu não chequei
estavam com os mesmos equipamentos equivalentes, mas estão com uma Índigo 6K, ou seja, uma presença forte deles aqui. Exato. E o Danilo Eskenazi estava contando para a gente que 50%, quem acompanhou os stories de ontem, viu o Danilo falar, 50% das máquinas de banda estreitas vendidas no mundo são HP. Pois é, não está falando só do digital, está dizendo das máquinas de banda estreita vendidas, a HP chega a ter 50% do mercado. A HP é efetivamente líder disparado no mercado de impressão digital de rótulos, avançando agora para já há algum tempo para a parte de embalagens flexíveis também, mas agora com uma dezena ou mais de empresas vindo atrás também nesse fornecimento. Eles ainda continuam nessa liderança. E me surpreende dizer que 50% do total de máquinas vendidas é uma máquina digital. Muito legal. E eles estão também no stand deles, além da máquina da HP, eles estão com uma solução de acabamento da ABG. Vamos lá, na mesma linha, ainda no digital, vamos falar da VS Label, que é uma divisão, uma nova divisão da Vinil Sul, justamente olhando, né, para o dinamismo desse mercado. A gente conversou lá com o Marcelo Fontes e eles estão bastante empolgados também, porque eles venderam entre vendas efetivamente fechadas, agendamento de instalação e tudo mais, venderam entre o primeiro dia e a metade do dia de hoje 16 máquinas. Que é uma coisa bem interessante, sendo que a VS Label ela tem a solução de máquinas, que as máquinas são sul-coreanas. Então é um equipamento um pouco diferente, em alguns casos mais acessível, algumas soluções específicas. Tem uma máquina pequena, que é cabeçote é OKI, né? Lembrando que a OKI saiu do Brasil, mas enfim, uma máquina para máquina de entrada, para etiqueta. Então, eles trouxeram e montaram um portfólio interessante de máquinas, não dos mercados mais tradicionais que a gente tem aqui, então super entusiasmados, saindo muito bem, até porque eles também têm máquinas de acabamento, então muitas empresas convertedoras que têm máquinas Konica, HP ou outros, acabam comprando deles também, estão comprando deles também máquinas de acabamento para complementar a linha. Assim como eles também são revendedores da Avery. Sim, eles têm a linha de suprimentos também, então eles têm um pacote bastante completo. Vamos a Bobst, não? Bobst, é mesmo, a Bobst, gente. Senão Bobst direito. O Eduardo nos pega, assim, Tove. Não, então, o Arthur estava me contando que eles queriam trazer a máquina aqui para o Brasil, mas eles foram prejudicados pela enchente que aconteceu em Florença no ano passado. Então isso complicou bastante e eles não conseguiram trazer a máquina para cá. Mas eles estão divulgando a nova versão da Movement, que é Movent, não é Movement, toda hora eu falo Movement, é Movent, que é a máquina que eles lançaram a impressora digital para rótulos e etiquetas, e agora eles estão divulgando aqui a nova versão da máquina, que é a Digital Expert D340, que tem os cabeçotes de impressão reunidos num cluster. Eles estavam me explicando que isso ajuda bastante em termos de qualidade, produtividade, eficiência. E eles estão divulgando também a parte da conexão, né? O Bobst Connect, software para desenvolver tudo. A gente teve a oportunidade de comentar no último episódio, né? O que a gente viu na Drupa e pôde conversar na Drupa. A Bobst vem se apresentando hoje como uma empresa de software, ou seja, considerando cada vez mais a parte que ela compõe dentro do fluxo digital do cliente, né? E então uma mudança de conceito interessante, e estão trabalhando equipamentos nesse sentido. E aí, falando em software. De software, exatamente. Software, a gente conversou com o pessoal da EPS, a gente conversou com o Oscar Silvério, que também está participando pela primeira vez da feira. Eles já desenvolvem soluções para Label há 8 anos, falou um pouquinho para a gente da dificuldade que ainda,
as empresas muitas ainda resistem a investir em software, né, Hamilton? Automação, isso ainda é uma questão forte na América Latina. Evidentemente que as empresas de ponta estão avançando, evidentemente quem foi na Drupa tomou um choque em relação a isso e entende que precisa avançar em relação a isso, mas aos poucos vamos. E eles estão apresentando aqui um software para a gestão de manutenção de equipamentos. Falaram que tem um bom retorno aqui do pessoal da feira. E também o iCoach, que é o software de orçamentação. Então, tudo voltado para o mercado label, bastante específico. E que ajuda a especificação de compra de matéria-prima, de bobinas, que nem sempre é um cálculo que sai com muita facilidade. Então, eles automatizaram isso, está sendo muito bem aceito pelo mercado e estão bastante entusiasmados com isso. E aí a Expo, uma empresa do grupo Veralto. Essa é uma história interessante. O grupo Veralto, junto com uma outra grande empresa, está sendo um conjunto de empresas, eles separaram. O Veralto, que é dono da Pantone, é dono da Expo, é dono da X-Rite e algumas outras empresas, um portfólio interessante de empresa. É interessante ver como é que eles estão integrando isso tudo. A gente teve a oportunidade de ver na Drupa essas novas aplicações. Hoje eles têm um sistema onde você pode trabalhar com os diferentes softwares que eles têm, né? E nos falou algumas coisas da Drupa que foram surpreendentes, não foram? Foram surpreendentes, é verdade. O nosso amigo Juan da Silva, que foi quem nos atendeu gentilmente. O diretor-geral da América Latina. Diretor-geral da América Latina. E ele contou pra gente que na Drupa, 30% de tudo que eles comercializaram na Drupa foi vendido para empresas latino-americanas, certo? E desses 30%, 60% eram empresas brasileiras. Então ele falou que foi um movimento muito forte. Eles também têm equipamentos de flexografia, também têm equipamentos de impressão, não é só software. Certo? Várias máquinas para empresas brasileiras na Drupa, com o que eles chamam de sistema Quartz, que é um sistema que, segundo ele, traz uma impressão num nível de excelência. Além das empresas que se atualizaram também na parte de software, que já tinham algo de Expo e estão trazendo sistemas mais completos de Expo. E ele foi claro em dizer que as empresas brasileiras efetivamente estão buscando soluções para aumento de produtividade e eficiência. Exato. Foi bem legal ouvir isso. E ele frisou para a gente que muita procura aconteceu porque as empresas estão querendo migrar os softwares para aquele sistema SaaS, Software as a Service. Nas nuvens, né? Isso, na nuvem, exato. Por segurança, gente. Então, ao invés da empresa investir em TI, toda a estrutura necessária, então, por segurança, para evitar hackers, né? Evitar invasão. É que você indo para as nuvens está mais sujeito a hackers. Então, eles têm um sistema de segurança para impedir a entrada de hackers, porque essa é uma das preocupações das empresas à medida que ela vai para a nuvem e começa a trabalhar com todos os softwares à distância, de serem hackeados, e é uma preocupação real. Então, no caso deles, dizem que tem um sistema de segurança que impede isso de uma forma bastante bem conceituada e aceita e aplicável. Então, foi uma conversa bem a gente não imaginava ele trazer esses números da Drupa para a gente, mas foi bem legal. E a extensão do grupo hoje, né? Eles são donos da Pantone, então nós perguntamos como uma Pantone se insere dentro do grupo Expo hoje com todas as aplicações. Então, eles usam efetivamente a Pantone, porque eles não trabalham só com o setor gráfico. Eles usam efetivamente as referências, o estabelecimento de tendências que a Pantone tem em relação a cores em diferentes aplicações, e no caso gráfico, fazer com que as cores sejam efetivamente as garantidas em qualquer tipo de processo ou de tipo de impressão.
Exato, exato. Foi legal. Bom, demos um giro aqui, gente. A feira, como a gente falou, voltando aqui nos números iniciais, são 137 expositores. A gente falou aqui de alguns, apenas aqueles também que deu tempo da gente. A gente passou aqui as 2 tardes aqui, mas foram aqueles que a gente julgou mais interessantes para trazer para vocês. A feira vai até amanhã. Já pedindo desculpa para os outros, tá certo? Isso, não gente, tem como não deu para passar em todos os lugares. A feira vai até amanhã, o Coniflex, a conferência também vai até amanhã. Então, quem atua nessa área ou está pensando em atuar nesse segmento, que é um segmento bem crescente, acho que vale a pena dar uma passada aqui, e está muito interessante. E eu espero, sinceramente, que essa feira cresça, né, Milton? Tem muito potencial, tem eu acho. tudo para crescer. Eu acho que o que a gente pôde sentir aqui, exatamente essa questão do foco, essa questão de quem está vindo para a feira e do próprio desenvolvimento do mercado, eu acho que ela tem todas a possibilidade de crescimento e a gente torce para isso. Torce para isso, e as pessoas que a gente encontrou vários donos de gráficas aqui, Sim, né? Então sim. estavam os decisores mesmo, estavam aqui de olho nos equipamentos. E comprando equipamento. É isso, gente. É isso por hoje. Obrigada pela audiência mais uma vez. Pessoal, a gente precisa muito do compartilhamento de vocês, dos likes, das favoritações, tanto no YouTube, dá um like aqui no YouTube pra gente, também nas plataformas de streaming de áudio. A gente precisa muito disso. Compartilha, manda o link do episódio e essa live ela vai virar o nosso próximo episódio, nosso 6º episódio. Então, para quem não teve oportunidade de assistir, depois vai ter oportunidade lá nas plataformas de streaming e aqui no YouTube. É isso, Hamilton? É isso aí. Quero agradecer as várias manifestações que a gente recebeu em relação ao último episódio, falando Sim. sobre Drupa. Sim. Várias pessoas escreveram ou entraram em contato, falaram em relação ao que foi dito sobre a feira. Então, a gente agradece bastante e conta sempre com vocês. Tá bom? Então, deixa um abração para vocês, deixa um abração para você. Né? Beijo para O dia você, que estivermos amigo. juntos, parece que Olha lá, eu estou à já distância. pronto, já vai O dia que estivermos, não, estamos. Estamos gravando juntos. É isso, gente. Beijos para todo mundo. Até o próximo episódio, até a próxima live, até a próxima feira, que agora a gente Claro. acorda e cai Opa. numa feira. Então é isso, gente. Grande abraço. Valeu. Tchau.